Olá, seja bem-vindo. Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Uma série chamados para fora, né? Eclesia. E aí eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Atos, no capítulo 2. É um texto muito conhecido. Antes, de começar a ministrar a palavra do Senhor, gostaria de me apresentar brevemente. Meu nome é Adilson, eu sou um dos membros aqui da igreja Batista Shalom Canaã. Sou casado com a Regilândia, amor da minha vida. Te amo. Amém? Atos, no capítulo 2, no versículo de número 42, nós leremos até o versículo de número 47. É um texto muito conhecido. Nós somos uma igreja de duas asas. Nós nos reunimos, no templo e nas casas como grupo de crescimento, e esse texto ele é muito usado para que nós possamos reforçar a necessidade ou a ideia de termos grupos de crescimento se reunindo em lares. E é um texto, então, muito conhecido aqui pelos membros da igreja. Atos, capítulo 2, nos versículos 42 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite, para a nossa reflexão, amados. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios, e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Feche seus olhos. Senhor, grande és tu, poderoso e maravilhoso és tu. Estamos nos colocando diante de ti nessa noite, com total humildade, querendo, ó Pai querido, receber do Senhor uma porção da tua palavra agora ministrada através da pregação. Que o meu coração e o coração dos meus irmãos sejam terra fértil para receber a tua palavra. Ó Pai querido, e que principalmente essa palavra possa frutificar na minha vida e na vida dos meus irmãos, e que nós possamos praticá-la na nossa vida cotidiana. Tira de nós, ó Pai querido, neste momento, todo pensamento alusivo ao mundo, e que as nossas mentes se tornem cativas ao Teu Santo Espírito nessa noite, e que nós possamos realmente prestar um culto de louvor, adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então, como eu disse, nós estamos diante de uma série de ministrações chamada Eclésia ou Eclesia, e hoje o tema que me foi incumbido é para que nós possamos refletir acerca da nossa responsabilidade em relação à comunhão e à unidade. E é sobre isso que eu quero ministrar, sobre comunhão e unidade, a necessidade de eu e você vivermos realmente em comunhão e unidade. Mas é importante, e eu sempre faço isso, que a gente tente entender o contexto do texto para que a gente possa aplicar para as nossas vidas. O que está acontecendo aqui é o efeito da descida do Espírito Santo
E esse Espírito Santo havia sido prometido no Antigo Testamento, principalmente na voz do profeta Joel, no capítulo 2, nos versículos 28 e 29. E ele disse que em determinado momento o Espírito Santo desceria sobre todas as pessoas, e os velhos profetizariam, e os novos seriam cheios dele. Então é uma promessa que está fundamentada lá no Antigo Testamento, no livro de Joel, no capítulo 2, nos versículos 28 e 29. Só que, antes da descida do Espírito Santo, e aí é Deus que decidiu dessa maneira, convinha, né, que o Filho viesse em carne, e ele veio como um primeiro consolador para as nossas vidas, e ele, em determinado momento, em conversa com os seus apóstolos, né, ele vai dizer que era necessário que ele fosse, para que o outro Consolador, a saber, o Espírito Santo, descesse sobre nós. E aí, no versículo 49 do capítulo 24 de Lucas, ele fala para os discípulos permanecerem, né, logo depois da sua ressurreição, ele diz para os discípulos permanecerem em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos de todo o poder. Amém, amados? Passa-se o tempo, Jesus Cristo, ele permanece, depois de ressuscitado, 40 dias com seus apóstolos, treinando-os, capacitando-os para começar a mover, né, o evangelho por todo o globo terrestre. E aí, no 40º dia, Jesus ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus, e passam-se ainda 10 dias com os discípulos em espírito de oração, esperando ainda o Consolador, que vai acontecer exatamente na festa que nós chamamos de Pentecostes. Então, em Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que foi quando Jesus ressuscitou, desce o Espírito Santo como em formas de língua de fogo, capacitando os discípulos agora para moverem a palavra até os confins da terra. E antes, né, um pouquinho antes, em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, eu gostaria de ler, e é importante que a gente passe por ele também. Jesus Cristo diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo vai descer sobre os discípulos com um propósito específico. Qual que é o propósito? Disseminação da palavra, para que os discípulos fossem testemunhas de Jesus Cristo, ali naquele local, Jerusalém, no estado da Judéia, no estado vizinho que era Samaria, e posteriormente, a partir de Paulo, até os confins da terra. E é assim que acontece. Então, o Espírito Santo desce, capacita os discípulos, e agora começa o movimento que nós entendemos chamar o início da igreja primitiva. E o início da igreja primitiva, nós acabamos de ler, ele foi pautado em um crescimento exponencial. Foi um crescimento muito expressivo. É importante nós observarmos isso desde já, porque às vezes nós nos colocamos dentro da igreja e achamos que estamos bem porque a igreja está cheia. A igreja não está bem porque ela está cheia, a igreja precisa dobrar o número de cultos, triplicar o número de cultos, a igreja precisa estar cada vez mais cheia, nós não podemos nos conter ou achar que está tudo bem, porque a igreja primitiva crescia e crescia exponencialmente. Amém, amados? E aí o que acontece? Quando nós observamos essa passagem aqui, e também alinhamos ela, ou atrelamos ela a uma outra passagem, que está em 1 Coríntios, no capítulo 12, dos versículos 12 ao 27, quando Jesus Cristo fala da necessidade da diversidade
da unidade na diversidade, nós precisamos entender que uma igreja ela é composta de pessoas absolutamente distintas. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui e vai ficar muito didático para vocês. Eu estou aqui, né, com 56 anos de idade, já vivi no Evangelho, tenho vivido o Evangelho já há 25 anos, e eu tenho certeza que tem pessoas aqui que se converteram ou se batizaram ainda esse ano. Então, existe aqui dentro uma unidade na diversidade. Temos diversas pessoas de diversas camadas sociais, de diversas quantidades de tempo na presença do Senhor. E aí, Cristo falando, né, sobre a igreja de Corinto, principalmente aqui nesse texto, esse texto eu não gostaria que passasse aqui, tá? Nesse texto ele está falando exatamente de uma igreja problemática, onde havia divisões, onde haviam pessoas que estavam indo para o lado de Paulo, outras para o lado de Pedro, outra para o lado de Apolo e outra para o lado de Jesus. Então era uma igreja dividida. Então ele faz esse discurso dizendo, olha, dentro da igreja precisa haver unidade, mesmo que os nossos pensamentos não sejam comuns. O que torna-nos unidos e comuns uns com o outro é o Evangelho, é a palavra de Deus. Amém, amados? E a igreja primitiva, ela tinha diversas camadas sociais, e aí havia, mesmo assim, unidade dentro do seio da igreja. E é importante nós agora, em pleno século XXI, nós voltarmos a nossa mente para a igreja primitiva nesse sentido. Porque dentro da igreja, hoje aqui, Batista, Shalom Canaã, precisa haver diversidade. Mas essa diversidade, ela não é problema. Na verdade, ela é a solução, porque o meu pensamento, às vezes até um pouco conservador, ele vai completar o pensamento de um jovem, de um adolescente, que pensa um pouco mais à frente. E aí as duas coisas, elas se completam. Eu não estou falando que eu sou conservador, apesar de todo mundo achar isso. Eu estou dizendo que, olhando para mim, vocês podem pensar isso. Mas eu sou importante para a igreja, assim como a Mônica é, assim como qualquer um de vocês, porque há necessidade de haver uma diversidade no seio da igreja. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele está dizendo exatamente isso. A igreja, ela é composta da cabeça, que é Cristo, ela tem diversos membros. Cada membro é importante. Cada membro é fundamental. Então, a unidade, amados, ela não vem com uma congruência de pensamentos, mas ela vem no respeito aos pensamentos. Cada um de nós pode pensar distintamente um do outro. Por exemplo, politicamente, nós temos pensamentos diferentes. Futebol, a gente tem pensamento diferente, apesar de ser algo muito banal, né? Mas temos. Formações diferentes, isso não é problema, isso é complementação. Um está complementando o outro. Está entendendo, amados? Está claro? Então, a igreja primitiva, ela crescia porque, mesmo na diversidade, havia unidade. E quando havia um problema, uma necessidade específica, um dos apóstolos estava escrevendo. Por exemplo, que eu acabei de falar aqui, Corinto. Havia um problema lá e ele escreve. Então, os membros de uma igreja, eu e você, nós não podemos funcionar de maneira independente, mas nós precisamos funcionar de uma maneira coexistente. Eu preciso coexistir, você precisa coexistir, mas nós não podemos viver a igreja de maneira independente. Todos nós vivemos nessa igreja o ambiente de grupo de crescimento. Então, você que ainda não faz parte, venha, porque essa é a nossa visão, é a visão da igreja, o grupo de crescimento. Está claro, amados? Então, nós não podemos estar dentro de uma igreja pensando de maneira independente. Não, mas eu penso
dessa maneira. Não, nós precisamos, tem que haver aqui uma unidade quando o propósito é a palavra de Deus. Por mais que a gente pense diferente em diversas situações e maneiras, precisa haver uma unidade quando é a palavra de Deus. E aí, amados, também esse texto, né, traz aqui essa diversidade de pessoas ricas vendendo o que tinham para ajudar as pobres, todo mundo tendo tudo em comum, muito, muito interessante, né? Se a gente vivesse realmente a igreja agora, nós poderíamos ajudar a acabar com muita miséria que existe nesse país, né? O problema é quando a gente vive, de novo, de maneira independente dentro da igreja. Eu penso assim, não, a igreja é assim, ela tem que funcionar dessa maneira. E aí, dentro do texto que nós lemos, nós observamos aqui 4 marcas da igreja, 4 pontos que precisam ser desenvolvidos na minha vida e na sua vida. O primeiro ponto é a doutrina. O texto diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É onde está fundamentada a igreja. A doutrina dos apóstolos, até aqui e um pouco depois, ela estava sendo disseminada a partir de cartas. No ano 400, aproximadamente, as cartas se juntam e se tornam o cano do Novo Testamento. Então, hoje, nós precisamos fazer o quê? Aprender a doutrina dos apóstolos, pois a igreja está fundamentada nessa doutrina. E aí, é uma pergunta muito reflexiva para nós. Nessa semana, qual foi o tempo que você se dedicou para compreender a doutrina dos apóstolos? Pensa. Não responda, reflita. Não é para te constranger, é para te fazer entender que a igreja ela precisa crescer, e ela precisa crescer fundamentada no quê? Na palavra de Deus. Mas se eu não conheço a palavra de Deus, como que eu vou participar desse crescimento? Então são práticas da igreja primitiva que precisam fazer consonância agora com a minha vida e com a sua vida. Conhecer a doutrina. Segundo ponto. E na comunhão. A comunhão. O que é a comunhão, amados? Comunhão, o próprio nome diz, né? É ter tudo em comum. E aí é assim, né? Eu tenho a minha vida, moro num bairro distante, e aí, às vezes, a gente não tem a possibilidade de ter tudo em comum. Mas naquilo que for possível, nós precisamos ter comunhão. E a comunhão, ela é um conviver em dedicação constante ao próximo. É uma união verdadeira. É uma partilha daquilo que é possível, é viver num ambiente de paz. Dizemos que vivemos em comunhão, mas na maioria das vezes não vivemos, porque basta um dislike em rede social que a comunhão vai embora, a comunhão se perde, e são problemas pequenininhos que se tornam grandes. E às vezes a gente está dentro do ambiente da igreja, de cara virada para o outro, não gosto dele, e aí é assim, né? Jesus vai ter que dar um jeito para mim quando chegar no céu, porque eu não quero morar perto dele. É assim. Mas a comunhão é nós entendermos, né, que nós precisamos viver em dedicação constante um ao outro. Terceiro ponto. Partir do pão. Devemos compartilhar, sair do egocentrismo que gera o egoísmo, como vivemos numa época egocêntrica. O que vale é o que eu quero, o que eu penso. E aí, como que tem
unidade na diversidade a partir disso, se o que vale é o que eu penso, é o que eu quero. A igreja primitiva, ela se baseava nessas práticas, doutrina, comunhão e partir do pão. Se nós andarmos por essa cidade, nós veremos que o pão não está sendo repartido. E é função nossa como igreja. Nós somos chamados para fora, mas também nós somos chamados à comunhão e à unidade. A comunhão e a unidade, se ela se restringir somente a esse ambiente que nós estamos aqui, estaremos falhando miseravelmente. Porque é muito fácil, apesar das nossas diferenças e das nossas dificuldades momentâneas, é fácil amar um ao outro. Aqui, nós estamos basicamente fazendo isso quando nós escolhemos os lugares para nos assentarmos. A gente se assenta próximo das pessoas mais queridas. Então é muito fácil esse ambiente aqui, mas o problema é viver esse ambiente lá fora. Se a série chama Chamados para Fora, nós temos que praticar esse partir do pão lá fora. As pessoas precisam ter acesso a isso. Amém, amados? Por último, e não menos importante, as orações. Devemos praticar constantemente. E aí nós temos, um relógio de oração. E aí eu tenho certeza que muitos de nós estamos participando, mas esse momento de oração, ele não deve se restringir ao relógio de oração. Porque oração é um estilo de vida. A igreja primitiva, ela vivia em oração. E aí o ambiente era assim, a igreja primitiva, ela está sendo desenhada, ela está se iniciando num ambiente opressivo. Judeus querendo que eles voltassem para a prática da lei de Moisés, o Império Romano não olhando com bons olhos, e aí o que movia a igreja era a oração. E agora a gente chega no século 21, é uma igreja que não ora. E eu não estou falando de vocês, amados, eu estou falando de maneira geral. A igreja no Brasil, ela precisa voltar à prática da oração. Isso precisa ser responsabilidade nossa. Porque o que acontece aqui, eu ainda estou no desenvolvimento do texto, tá, amados? Eu disse que eu faço uma pequena introdução para depois aplicar. O que estava acontecendo aqui, no final, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então esse ambiente de doutrina, de conhecimento da doutrina, de prática da doutrina, de comunhão, de partir do pão e de oração, faz com que a igreja cresça. E é assim, está no texto. Só que nós vivemos também numa época particularmente egoísta, onde nós achamos que é tudo nosso. Ou, aliás, tudo meu. Cuidado, isso não é igreja. Isso é egocentrismo. E eu li um livro recentemente. Quando eu digo recente, amados, é porque ele fica na minha mente, tá? Já tem uns 3 anos que eu li. O livro chama Oração Nossa de Cada Dia, do Carlos Queiroz. E aquele livro foi uma pedrada em mim, porque ele vai ensinar sobre a oração do Pai Nosso, que é essa oração que às vezes nós perdemos ela, porque ela virou modelo, aí um determinado movimento religioso brasileiro transformou ela em reza, mas ela é importante, porque ela estabelece as bases da oração. E nesse livro, que eu fui duramente confrontado, ele vai dizer que o Pai somente me alcança quando Ele é nosso.
porque a oração é do Pai Nosso, não é do Pai meu. Amém, amados? O pão só vai me alcançar depois que ele for nosso, porque não é a oração do pão meu, é do pão nosso. Os pecados só serão perdoados quando eu começar a me preocupar em pedir perdão até pelo pecado do próximo, porque é perdoai os nossos pecados. É uma oração feita em comunidade, não é uma oração feita na primeira pessoa. E a igreja primitiva fazia isso, e nós precisamos voltar a entender essa oração como algo que a gente deve fazer em comunidade, em dedicação uns aos outros. Amém, amados? Nós precisamos aprender a compartilhar aquilo que é essencial. Tem muita gente precisando do essencial, passando necessidade do essencial. Nós precisamos também, amados, aprofundar nas relações. Nós temos realmente relacionamentos saudáveis no ambiente da igreja, ou é somente durante a terça-feira e o domingo? Nós temos que parar de viver na superficialidade. Como nos tornamos superficiais? Porque aproximar das pessoas cansa. E eu não quero me cansar, eu já tenho os meus problemas. Mas o evangelho se vive em dedicação ao próximo, não a mim mesmo. E há um convite aqui, a partir do que está escrito em Atos, no capítulo 2, que nós acabamos de ler. Também tem um convite em 1 Coríntios, no capítulo 12, para que haja unidade na diversidade. Nós precisamos aprender a conciliar as nossas diferenças, sem perder o propósito principal, que é a palavra de Deus. E aí, amados, nós confundimos essa unidade também com duas outras palavras. A unidade, nós vivermos com tudo em comum, não é uma unanimidade e nem também uma conformidade. Porque a unanimidade, amados, tem a ver quando alguém ou um grupo julga que algo está correto, e tem a ver com a decisão. Então, nós decidimos unanimemente fazer alguma coisa, e isso não é unidade. Vou dar um exemplo muito claro. Essa igreja é uma igreja que faz uma festa chamada Festa Caipira. E aí a gente tem os motivos, né, às vezes bastante justos de não ter participado, mas nós usamos essa festa para um momento da comunidade nos conhecer, ok? Então houve aqui uma decisão, mas muitos não participaram, e a gente respeita. Então unidade não é unanimidade. Estão entendendo, amados? Amém? Unidade também não é conformidade. Conformidade tem a ver com todos aceitando tudo como correto, tem a ver com uma aceitação. E aí a conformidade é mais difícil ainda, porque a conformidade das leis desse país ensina algumas coisas que estão contra o que a palavra ensina como verdade. Então, a conformidade não quer dizer que nós vamos aceitar tudo aqui que a lei do homem ensina. Está claro? Unidade não é unanimidade e nem conformidade. Unidade é entender o propósito. E como que a gente faz isso? Para a gente partir agora para a aplicação do texto. Eu trouxe algumas reflexões aqui com base em textos bíblicos. E aí, a partir de agora, eu gostaria que, se pudesse,
colocasse aqui. Nós precisamos aprender algumas práticas para fortalecer essa unidade no ambiente da igreja. E a primeira delas é estabelecer a proximidade através de relacionamentos saudáveis. E eu posso perguntar para vocês aqui, e é óbvio que é muito difícil de isso acontecer, eu já sei que é, mas nós precisamos parar de restringir o nosso grupo de relacionamento somente ao nosso grupo de crescimento. Nós temos que avançar esse negócio. Nós temos que avançar para a supervisão, nós temos que avançar para as outras supervisões, porque senão a gente cria um bolinho único. E aí eu não consigo me relacionar, por exemplo, com alguém do outro GC. Nós precisamos saber relacionar, ter essa liberdade. Então, estabelecer a proximidade, ela é fundamental aqui no ambiente de igreja que vive em unidade. Um outro ponto, o segundo ponto, é suportar uns aos outros em amor. Colossenses 3,13 diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim, como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. O que é o suportar? Nós olhamos a palavra suportar com um quê de desprezo, porque nós achamos que suportar é quando a pessoa é chata, desagradável, aí eu tenho que aguentar ela. Mas suportar, amados, é aquilo que está ali debaixo daquele aparelho de ar-condicionado, debaixo daquele, é dar suporte. Eu e você precisamos dar suporte às pessoas. Viver em um ambiente de unidade dentro da igreja é quando eu dou suporte ao outro, na necessidade do outro. E aí, se eu pedisse para levantar a mão aqui nessa noite, quem tem necessidade, o pessoal ia, ficar com a mão levantada a todo mundo, porque todos temos. Mas como a gente não estabeleceu ainda relacionamentos saudáveis, eu não sei a necessidade, como que eu vou suportar. Amém? Está claro, amados? Se eu quero uma igreja chamada para unidade e comunhão, eu preciso aprender a suportar. Para eu suportar, eu preciso ter relacionamento. Para eu ter relacionamento, eu preciso me aproximar. Nos aproximemos. Outra coisa que é muito importante para a gente aprender a unidade na igreja é praticar a escuta ativa. A palavra de Deus diz assim, em Tiago 1, 19 e 20, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana, ela não produz a justiça de Deus. Como nós estamos afobados para responder às coisas. Quando a gente não entende a necessidade, o problema, a dificuldade do outro, e aí a gente já quer responder de imediato, a gente causa mais problema. Nós temos que aprender a ouvir melhor. E o século 21, ele é um século propício para destruir a escuta ativa, porque a gente se tornou imediatista. É tudo para ontem. E aí a pessoa está falando, você já quer deduzir o final da frase dela, para já falar qual que é o problema e tentar ajudar. Não é assim. Uma igreja que vive em unidade, em comunhão, ela aprende a ouvir a necessidade do outro. E quando ela ouve, ela se torna capaz, pelo Espírito Santo, para ajudar. E aí nós vivíamos agora num ambiente, conforme está o texto, de justiça própria. Eu não quero ouvir, e aí eu já estabeleço a sentença.
Justiça própria. À luz do que Isaías escreveu no capítulo 64, no versículo 6, as nossas justiças próprias são como se fora trapos de imundícia. Então eu preciso saber ouvir, para que o Espírito Santo traga discernimento à minha vida, para que eu possa ajudar. Esse é um ambiente de unidade, onde nós estabelecemos relacionamentos saudáveis, nós suportamos uns aos outros, nós aprendemos a ouvir. Amém, amados? Outra coisa, quarto ponto, nós precisamos ser compassivos. O que é ser compassivo? À luz do escreveu Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 32, diz assim: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como Deus também em Cristo perdoou vocês. Então eu preciso ser compassivo. O que é uma compassividade, amados? Uma pessoa compassiva é uma pessoa cheia de compaixão. E aí, normalmente, a gente faz uma ligação direta da compaixão com a pena. Não é isso? Compaixão, a compassividade é quando eu procuro entender o que o outro está sentindo, mesmo que seja difícil. E aí eu tento me colocar no lugar do outro. É algo que a gente conhece também como empatia. Nós não nos tornamos pessoas empáticas mais, porque não dá tempo. Então eu preciso praticar a compassividade, ter compaixão aqui, no coração. Porque, amados, Deus foi misericordioso conosco. A misericórdia, ela vem de dois termos: miseratio e cordis. Miseratio significa compaixão, cordis, coração. Então Deus teve compaixão de coração para comigo, eu não vou ter com o próximo? Nós precisamos criar dentro da igreja um ambiente bondoso e compassivo, de perdão, de apoio, de suporte, de cuidado, de amor. Isso é que é ser uma igreja chamada para a unidade. Nós precisamos também, amados, termos um só espírito e uma só atitude. À luz do que Paulo escreveu aos Filipenses também, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 4, diz assim, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos ensina que nós precisamos viver num só espírito, tendo uma só atitude. É isso que é uma igreja que vive em unidade. Uma igreja que não é soberba, que não é prepotente, que não é arrogante, ela considera o outro superior a si mesmo. Esse é o ambiente que nós precisamos ter dentro da igreja. E por mais difícil que sejam essas reflexões, amados, elas precisam ser colocadas em práticas na nossa vida.
Por mais dura que seja essa mensagem, e eu sei que não é fácil escutar isso, porque antes de estar escutando aqui, eu preparei, eu já ficou muita coisa atravessada. Porque a palavra de Deus, ela realmente traz duras reflexões para nós. Esse foi o 5º ponto, vivermos em um só espírito, uma só atitude. O 6º ponto é ensinar e aconselhar. E esse 6º ponto vai de encontro à doutrina dos apóstolos. Nós precisamos aprender a doutrina dos apóstolos, ou seja, a palavra de Deus, para que nós possamos ensinar e aconselhar. E aí Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Aleluia! Nós precisamos ensinar, nós precisamos aconselhar, mas para isso nós precisamos saber. Nós precisamos aprender. E essa passagem, esse ponto aqui, ele vai muito de encontro com uma palavra que às vezes a gente não entende muito bem, uma tal de admoestação, que a gente acha que admoestar é chamar a atenção do outro. Admoestar é ensinar com sabedoria. Se a palavra de Deus habita ricamente em nós, nós vamos ensinar com sabedoria, e nós teremos uma igreja em unidade e comunhão. O 7º ponto, nós precisamos viver, amados, em amor fraternal. O amor seja sem hipocrisia, odeie o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12:10. Eu vou repetir. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Amados, nesse ambiente aqui que nós estamos nessa noite, eu sei, o Espírito Santo testifica, tem pessoas aqui com dificuldade uma com a outra. Tem pessoas aqui com dificuldade uma com a outra. Com receio, com restrição. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, está falando para a gente viver um amor sem hipocrisia. O que é um amor sem hipocrisia? O que é hipocrisia? A hipocrisia, ela está diretamente ligada com os anfiteatros gregos, onde aqueles atores colocavam máscara na frente e representavam papéis. E se eu digo que amo, mas tenho restrição com alguém, eu não vivo numa igreja em unidade e eu estou sendo hipócrita. Eu estou colocando uma máscara e estou me mostrando de um jeito, mas lá por dentro eu sou outro. Isso é perigoso, porque isso não é atitude de cristão. O amor seja sem hipocrisia. Amem uns aos outros com amor fraternal. Nós precisamos desenvolver a capacidade de dizer eu te amo, mas dizer eu te amo daqui, ó. Não da boca para fora. Porque a televisão, a internet, isso ensina a falar eu te amo de qualquer maneira, mas não é de qualquer maneira. O amor
Antes de ser um sentimento, ele é uma decisão. E eu decido amar. Nós precisamos decidir amar. Aleluia! Se nós decidirmos amar, nós viveremos uma igreja em comunhão e unidade. Eu já estou caminhando para o final, amados. E eu gostaria de deixar um último versículo aqui para a nossa reflexão nessa noite. João 17, os versículos 20 e 21. Jesus, ele está, à luz do que escreve João, ele está chegando no final dos seus momentos nessa terra. E aí ele faz, algumas orações. Ele ora porque o momento dele está chegando. Ele ora em favor dos discípulos. E aí ele ora depois em favor da minha vida e da sua vida. E ele diz assim, no versículo 20 do capítulo 17: não peço somente por esses. Ele tinha acabado de pedir pelos discípulos. E ele está dizendo, eu não peço somente por esses discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio das palavras que eles falaram, a fim de que todos sejamos um. Ele está dizendo para os discípulos, olha, ele está fazendo a oração e dizendo, olha, os discípulos, eu já orei por eles, mas agora eu vou orar por aqueles que virão através da pregação da palavra. E aí, nós somos alcançados nessa oração. E essa oração, qual que é o objetivo dela? A fim de que todos sejamos um com Ele. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles, que somos nós, estejamos nele, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia! Jesus nos convida à unidade, a sermos um com Ele. Para sermos um com Ele, eu preciso entender que eu preciso ser um com esse que está do seu lado aí agora. Mas também eu preciso entender que diametralmente oposto é um lá no canto e outro aqui, ó. Nós precisamos ser um assim, assim, assim. Nós precisamos ser um em Cristo. Sair daqui nessa noite, amados, entendendo que eu e você, para vivermos igreja, nós precisamos viver em comunhão e unidade. Nós precisamos viver em dedicação plena ao próximo. O que menos interessa agora é o que eu quero, mas é o que o próximo deseja, e eu tenho que estar ali, com as mãos estendidas, porque nós seremos um com Cristo quando nós formos um com nós mesmos. Viver igreja de maneira separada, distinta, reunindo-se periodicamente, não é o propósito. O propósito é que nós nos unamos, sendo Cristo o cabeça, e cada um de nós uma das partes dos membros ou membros do corpo dele. Amém, amados? Que nós possamos sair daqui nessa noite, imbuídos dessa responsabilidade,
estabelecer proximidade através de relacionamentos saudáveis, suportar uns aos outros em amor, praticar a escuta ativa, ser compassivo, viver em um só espírito, numa só atitude, aprender para ensinar e aconselhar e viver em amor fraternal. Eu gostaria de convidá-lo para se colocar de pé nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou orar. Posteriormente, o Ministério de Louvor vai ministrar aqui uma canção. Mas eu quero que você reflita. Se tem aqui, dentro desse ambiente, hoje, alguém que você está com algum tipo de restrição, alguma dificuldade. Eu não quero te constranger a procurá-lo. Não é isso, não é o objetivo. Eu quero que você procure ele durante a semana, não aqui hoje, porque aqui haverá um constrangimento, e não é esse o objetivo da ministração da palavra do Senhor. A ministração da palavra do Senhor precisa trazer-nos reflexão. E a reflexão, ela precisa trazer para nós uma mudança. Então, se existe alguém aqui que está com uma restrição, uma dificuldade, não está entendendo o que é viver uma igreja em comunhão e unidade, procure essa pessoa durante a semana. Eu não preciso saber, é você e Deus e essa pessoa. Procure ela, diga que a ama, diga que está disposto a perdoar, se coloque à disposição dela. E mesmo você que se sentiu ofendido por alguém, e essa pessoa que te ofendeu está em dificuldade de te procurar, procure ela, diga: eu te perdoo, eu quero viver a igreja realmente, uma igreja em unidade, em amor, em suporte, em cuidado, em relacionamentos saudáveis. Eu quero te desafiar nessa noite, e eu tenho certeza que o Espírito Santo traz-nos à memória, e eu quero que agora você se comprometa com Ele, a restabelecer relacionamentos, para que nós possamos viver realmente uma igreja em unidade e comunhão. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita misericórdia. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, ó Pai querido, nos traz reflexões acerca da Tua palavra, e essas reflexões, ó Pai querido, precisam trazer para nós uma mudança, uma transformação. Tudo que foi ministrado aqui, ó Pai querido, falou profundamente ao meu coração, e eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor traga reflexões na vida de cada um dos meus irmãos, que nós possamos realmente ser chamados para a unidade e comunhão, em plena dedicação ao próximo, que nós vivamos realmente um ambiente de igreja, sendo igreja, não dizendo que somos, mas sendo. Abençoa, Pai querido, cada um que aqui nessa noite ouviu a Tua voz, ouviu a Tua palavra, e que essa palavra ela possa, ó Pai querido, reverberar nas nossas vidas, ó Pai querido, de modo que nós possamos, ó Pai querido, criar um ambiente melhor, onde estivermos inseridos como igreja. Abençoa a minha vida, me torna um servo melhor do Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos, capacita-os na necessidade, que o Senhor possa, ó Pai querido, a cada dia, despertar em nós
o desejo de vivermos em comunhão e unidade. Eu oro e agradeço por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @ShalomCanaã.